Olá, welcome to Calítica. Mais um bias, a minha Karen. E a hoje nós temos conosco um convidado especial chamado Sônia Silva. Sônia é guinense e está a trabalhar na banco de investimento e está a fazer manga de boas coisas nesse trabalho. E mais um profissional guinense que está fazendo trabalho dele notável nessa área de carreira, que cuide. Ele, para além de ser do profissional de calibre, ele também é mulher, e mãe, e o mais daquilo tudo, e um dos melhores quadros que não tem fora, provavelmente. E se não tem as mangas dele, nunca aconselho eles. Não está aconselho um bocadinho, para não tentar tecer eles tudo para espaço, onde é que não pode jumbar, onde é que cada quem pode fazer se conta quem que ele, que há esses desafios que ele tem, né? Nascer do pecador que ao cedo, que há que sapateadas que dado, que há que cailanta, que faz como é que conseguir juntar que pequenas vitórias que conseguir, e tu que está juntar ali fácil é grande coisa que ao cedo. Na tia Sônia, para não jumbar um bocadinho. Alô, sim. Sônia, como é? Alô, e como é que você está? Está direito, obrigado. Primeiramente, me se falou obrigado por estar ali comigo. Você viu como há tempo e coisa muito caro para nós, profissional. E para ter tempo para estar ali com minha voz, não tem grande apreciação para aquilo e está agradecido para aquilo. Tá? E para não roubar mais tempo, Sônia, me se pode começar a contar na boiquim, quem que Sônia para quem que aconteceu e para aqueles que consumam que se bibu os desafios como é que eu consegui passar eles tocar os por ser pecador com cedo. De favor, contando quem que Sônia. Obrigada, Karim. Antes de mais, eu tenho que agradecer pelo convite, eu tenho que parabenizar pela plataforma Calítica, nome excelente. Eu acho como nunca tenho muito tempo, que tempo sentiu para explicar o que é Sônia, mas de uma forma assim muito resumido. A mim, eu costumo falar que uma minha sonhadora, não é? Se me coloca de lado a minha profissão, a minha carreira profissional, a mim é alguém muito sonhadora. Então eu falei essa para vir aqui. Sabia desde muito pequenina, para ir na Lisboa, mas cresci entre Bissau, Cabo Verde, Portugal, com Inglaterra, depois muda ali para Nova York, há quase 4 anos, para trabalhar. É minha sonhadora para vir aqui, para vir, nunca me entrava naquilo que me atinge. Desde muito cedo, comecei na lei, da lei coisas que nem para ganhar idade, né? Mas sempre teve aqui curiosidade de bater a lei. Ou então, hora que na lei, então fica na sonha com Miami. Certas coisas que não aconteciam, então fica na pensa na cabeça, é assim a mim. Seja romances ou coisas de ficção, então fica na pensa, bom, imagina se essa vai na Miami. E né, é coisa de César e a mim que a minha sonho de ser advogada sempre foi uma coisa que me estive a correr atrás. Acaba por não acontecer. Mas se me contou um bocadinho da minha história de ir na Portugal, se me como falou, vai para Guiné-Bissau, lá que mora nela até os meus 6 anos. Ou 5 ou fazer 6. De 6 anos muda para Cabo Verde, para morar lá. Dos 6 aos 9 anos vive na Cabo Verde, que na fez só uma pequena nota, e uma coisa que nunca nota como e teve uma grande influência naquilo que me ser OS. E foi passado muitos anos que me nota como ter crescido na Cabo Verde durante 6 a 9 anos, e foi um marco na minha vida, e que galvanizou-me para ser o que tem sido a OS. Hoje eu saí de Cabo Verde, no Ribamar, para Guiné-Bissau. Depois de lá, fica uns 5 anos, me vim bem para Portugal. Tinha a fase de teenager na Portugal, depois de Ribamar para Bissau, lá que estuda nela, na escola portuguesa, por acaso. Depois me preparar para vir bem para fazer exames nacionais na Lisboa, depois para entrar na universidade. Também acaba para entrar lá, na estuda Direito, que sempre foi sonho, como falou, de ser advogada criminal. Depois eu faço 2 anos, eu passo para o segundo ano de Direito,
muda para a Inglaterra, muda para uma cidade pequenina, não tão pequenina, chamada Leeds, no norte da Inglaterra, muda para lá com o meu irmão. Então, aquilo foi outro marco na vida, né? De acabou a escola, depois eu veio para a universidade, da universidade eu comecei um curso, estou na muda mais. É inquietação que teve, again, nunca encadaram um nome, foi sempre que coisa de investir mais e de tentar procurar aquilo que mesmo na ti sim satisfação como pessoa. Passo imenso tempo na Inglaterra, quase 17 anos na Inglaterra, lá que eu estudo nela, nunca fazia direito, não fazia políticas europeias, depois comecei a trabalhar, enquanto não estudava, trabalhava na Halifax, que é um banco inglês, mas não na banca de retalho, mas sim na Halifax Share Dealing, até eu fazia transações com ações e coisas do género. Você ganha aqui apetite, né, para dinheiro, de uma forma muito nua e crua. Então foi lá que me ganha aqui gosto. Então, eu não acabo de estudar, sempre a trabalhar part-time, e bem comecei a trabalhar mesmo full-time na Halifax Share Dealing, só que me estive mais. Leeds é uma cidade não tão pequena, mas em termos de banca, por assim dizer, e que é das melhores cidades para investir. Londres é, sem dúvida, capital financeiro. Então, me muda para lá, não é? Aquilo aqui foi mais ou menos, de uma forma muito resumida, a minha minha carreira profissional na banca, na Halifax Share Dealing, na Leeds, depois teve uma oportunidade, muda para Londres. Coisa que minha grande, isto explica, sabia que cedo assim, né, nesse aspecto, minhas grandes influências foi sempre minha mamãe com minha papé. A minha cresceu minha mamãe com minha papé na trabalha, né? Minha mamãe nas Nações Unidas, minha papé na Armazéns do Povo, que é uma empresa que existe há muitos anos na Guiné-Bissau. Depois teve assim a empresa. Então, a mim cresci com que tipo de role models, por assim dizer, né? Pessoas de referência, se uma conota fala. Então, sempre foi guinte que me falam, bom, a minha começa a trabalhar, nascer sua minha mamãe, sua minha papé. E meu sonho, se uma como falar, e era para advogada, então consegui ser advogada, eu falava, mas bom, não segui, né, passos da minha mamãe. Ou tinha começado a trabalhar, eu falava, bom, não trabalhei uns aninhos, depois não vim entrar nas Nações Unidas. Bom, resta dizer como nunca entra, mas resolvi seguir carreira no mundo financeiro. E foi assim, estando em Londres, trabalhei num prime brokerage, depois de lá, deu-se aqui crise financeira de 2008, com o colapso de Lehman Brothers. Quer dizer, outras instituições também caíram, mas Lehman Brothers, que é conhecido para banco que cai. Consegui, estava naquilo e era bom trabalho com o contrato. Então, se uma crise dá, é que a temba que renovem o contrato, a temba simplesmente que mandem embora, né? Ou cancelem o contrato. Mas não, dão mais uns 4 semanas, fala de bem, não cansa o contrato, não gosto de tio de boi, tem muito potencial, mas não deu 4 semanas para tentar conseguir trabalho. Bom, aqui 4 semanas, nunca consegui trabalho logo, mas fica 2 semanas na casa, foi aí que consegui entrar depois para o Banco de Nova York Mellon, na Londres, trabalhei lá 2 anos, depois de lá, vim entrar para JP Morgan, que é um grande banco americano. Então lá fazia grande parte da minha carreira, né? Que 5 anos não fazia teve várias posições lá. Depois de lá, muda para Royal Bank of Canada, que é um outro banco, mas temporário também. Sabia de quê? Sabia houve um grande marco também na minha vida, como por explicar daqui a bocado, que foi a minha primeira gravidez, a minha primeira e única gravidez, a minha filha. E depois entrei para a Standard Chartered Bank, que é o banco que estou a trabalhar no momento. Portanto, da mesma forma, me fazia vários papéis dentro do banco, teve a minha ascensão dentro do banco, devido ao trabalho que me fazia, devido às escolhas que me fazia, devido a pessoas que me teve na apoiar, como mentores ou como sponsors, e acima de tudo, tinha rigor, que perseverança, resiliência, que entrava tudo que não está tendo na cor do trabalho, mas soube sempre focar naquilo que tinha objetivo. Portanto, na pausa, resumidamente, e foi o meu percurso escolar, a minha influências a nível pessoal, com a minha carreira profissional. Obrigado, Sônia, pelo Zoom Kudano.
Eu falarei de como cresci na Cabo Verde e mudei rumo da vida. Eu por explicar no que ela é melhor. E Sim, sim. quando explicar, não, eu por comparar com cresci na Guiné-Bissau, de favor. Sim, sim. E foi para mim a nível emocional, a minha nota como lá que começa a ganhar a capacidade de ser resiliente. Para mim cresci com tios que 3 anos que me passa lá, ainda passa com a papai e com a mamãe. Então olhar para eles com muita frequência, mas estava a viver fora de casa, estava com tios, né? Como criança, nunca o cara daquele título de falar com a mim é um grande resiliente. Muito bem cresce nota como lá tinha capacidade de resiliência com essa, bem nota como lá tinha capacidade de adotar mudança com essa, para muda de um país para outro, muda de como é que está a falar, de ambiente, de minha casa, de minha papéis, para casa de minha tio, que dos aspectos é fundamental, entende? Para aquilo que moldam como pessoa, aquilo que fazem, hora que ainda tem certos desafios, da para pensa, Sônia, a boa dos 6 aos 9 anos, o passa para esse. Sim, não tem dilba, hoje eu tenho que idade, não é? Portanto, não acredita como desde pequenino, quando está molda, não forma de ser, não forma de estar, depois com ambientes que te influenciando, mas para mim é motivo, quando eu falo como foi um grande marco na minha vida pessoal, que leva a luz para a minha carreira e a minha forma de estar, com qualquer desafio que também que enfrenta. Muito obrigado por aquilo, por como eu esclareci assim. Mas comparando com, basicamente, que é quando eu tenho que falar com eu cresci com o pai de dores, eu tenho que afeição, eu tenho que atenção, certas coisas que eu deixado fazer. Mas eu cresci na casa de guintes, por mais que seja do família, eu tenho sempre limitação e eu tenho que conseguir lugar para ver como se eu conseguir lugar, você na pisa pede alguém de maneira ou outra maneira. Que coisa lá que me pensa história de manga de guintes, especialmente guintes que vai criação, como não tem aqui tradição na Guiné de mandar guintes para a família, para vai que criação que não está falando, ainda que supostamente para ter uma melhor educação ou para mandar para a casa de um familiar que tenha mais condição, ou que estava na cidade, ainda que a escola estava nela, que não favorece que intercâmbio, ou poder falar se palavra certa, né, caso. Uhum. Mas que em termos de imigração, a boa começou a imigrar cedo. Para ir na Portugal, saí de Portugal, vou para Guiné-Bissau, e de Guiné-Bissau teve que ir para Cabo Verde. E de Cabo Verde, eu fiquei lá que 3 anos, eu teve que ir mais para Guiné-Bissau. Para depois, agora, eu vim para o mundo fora. Nebo imigrações que eu tenho fazer contra pequenino, que grande diferença entre que tipo de imigração, que imigração já adulto? Que a outra sai com o próprio PMB, ou família sai com o bo, ou vai com a família. Que grande diferença? Grande diferença é que acabou a decisão, né? Agora, quando emigra de pequenino, acabou a decisão. Eu falo, teve que, essa conversa, por exemplo, quando teve com minha pais, a minha que tinha que ir para Cabo Verde, foi uma escolha. Minha pá pensa, aparentemente, a minha era muito próxima à minha tia emigrou para Cabo Verde, então eu tinha emigrei, pedi para ir comigo, e que coisa de tradição, culturalmente, tia e como se fosse uma mamê, entende? Então, e que houve uma necessidade de ir para Cabo Verde, mas foi uma coisa de amor de irmãs, me bem com a minha tia. Uma grande diferença, respondendo à boa pergunta, e como primeiro fase de imigrar como criança, nunca tinha nenhum poder de decisão, nunca tinha nenhuma forma de influência, que decisão. Como adulta, uma escolha acabou na fazer, né? A mim sempre me fala, isto tem uma carreira internacional. Dizem que me conhece a cabeça como profissional, como alguém que sabe que é que investir na vida pessoal e profissional, sempre me fala, isto tem uma carreira profissional. Não é? Então, conscientemente, toma aqui decisões. Lembra como que a primeira grande decisão que toma, eu falei para a peça como isto vai para Leeds, para ter com o meu irmão, que vai mais primeiro do que mim,
não tenho a consciência de como não estava a estudar, na pausa, fazer uma pausa naquele curso, para mim vai para outro país, onde inglês é a minha primeira língua. Se bem que sempre estudei inglês, não tenho conforto na língua que não vai para lá, é que é a mesma coisa, não é? Então, a mim toma aqui decisão, mas se entendem para a PES, é concordar, né? E bem, aquilo foi a minha primeira decisão como adulta, por assim dizer. Depois, que decisões, consequentemente, de mudar de Leeds para Londres, né? E que a imigração é uma mudança de cidade, e uma mudança muito grande. Para eu mudar a minha missão. Minha núcleo estava tudo na Leeds. Minha família, amigos. Não teve que tomar aqui decisão, como costumo falar, íntico, mas sacrifícios. Então, na vida pessoal e profissional, eu tenho que estar preparado para sacrificar para coisas como isto, ou para alcançar coisas como isto. Então, de Londres, eu tinha facinha, grande parte da minha carreira, depois também conheci meu marido, no casa, não tenho um filho. Então, eu tomo mais uma grande decisão de mudar de país. De Londres, Inglaterra, neste caso, para vir para Nova York, ali nos Estados Unidos. E que foi uma decisão fácil. Não teve que paper com o meu marido, que felizmente está na mesma área que mim, e entende o que significa para mim, não é? Sempre e soube, aliás, qual que ser o meu objetivo profissionalmente, então ia acompanhando e apoiando na minha decisão. Mas é que foi uma decisão fácil. Para ver o quê? Para ver mais uma vez, na larga, amigos, família, que tinha suporte, que tinha apoio e tudo, para vir buscar vida, se uma pessoa falando crioulo, num outro país, completamente diferente de Inglaterra em vários aspectos, né? Começava-se tudo de novo. Mas que mudança, né? E foi possível para vir aqui. E que só a minha decisão. A mim convidaram não para vir ali. Me pediram se me podia vir ali para vir fazer um pequeno trabalho. Logo, não volto a repetir, aquilo foi um grande marco na minha carreira profissional. Para vir a oportunidade, tocar uma porta, a minha aceitá-la, aliás, de mãos abertas. Que um conselho com gente, oportunidades. Manga de viajar apareceu na vida. Só que às vezes cana bem naquele embrulho bonito que não espera. Que oportunidade não tocou a porta, eu tenho que estar preparado a aceitar. E às vezes eu tenho que estar preparado, não às vezes, mas sempre, para identificar como aquilo é uma oportunidade. Às vezes está bem disfarçado de uma certa forma, mas é uma oportunidade. Então a minha aceita aquele desafio, não está ali. Então nesse aspecto, resumidamente, primeiro fase de imigração, como criança, a boica tomador de decisão, o que pode nem influenciar aquela decisão. Segundo fase, que ser como adulta, a boa está no comando de boas decisões, né? Com ou sem parceiro, uma decisão como adulta que você toma. Aquela é muito claro. E o papel sobre oportunidade que depois na coisa, o papel de sacrifício que depois na punta dela, mas antes de que ela, como acabo conseguindo integrar? Para ver como você constantemente na salta de um lado para o outro. Se uma quinca tem na casa, como é que eu falando aqui, ó. Você está para ali, você está para assim, ok, oportunidade para assim lá, você vai, mas aquilo afeta sempre vida pessoal. Para ver como uma coisa de vida profissional, onde eu tenho foco, eu tenho objetivo, assim como eu chego lá. Mas, ao custar que alguém e acaba só que nem anda. Como é que ela está afeta? Como acabo conseguir integrar, como eu consigo usar a integração para conseguir continuar a avançar e também como é que o parceiro consegue integrar. Havia e duas integrações que é só de boa, se eu tenho filho e três integração. Como eu consigo lidar com a situação? Sim, e um conselho que eu daria, qualquer mudança na minha vida, seja pessoal ou profissional, eu tenho que ter uma conversa com o parceiro, né? Minha filha que tem poder de decisão para ver ali pequenino. Na altura, eu já não decidi como assim, não aceita aquele desafio de vir para ali. Minha filha tem 3 anos, que tem nenhum poder de decisão. Meu marido, se não como falar pouco, para ver está na mesma área que mim, aliás, no curso da JP Morgan, e entendi quais sacrifícios que eu não tenho que fazer para a nossa carreira. Pessoalmente, se nós não temos objetivos que não traça, não te reviquir objetivos todo ano, cada vez que há no Canva, não tenho aqui planos que não fazer para 5 anos, não ajustar,
não adicionar, não tirar, o que é que tem que tirar. Então, que adaptação nunca é fácil, mas na minha ótica, se tem que o core gente, aquilo que pode faltar na minha vida, e te fazer mais fácil, que o caminho que anda sendo fácil, mas torná-lo um bocadinho mais fácil, mais ameno, por assim dizer. Mas, acima de tudo, o papé, o mamé, o irmãos, a família, que está sempre na minha vida, próximos da vida, ainda continua acompanhando. Às vezes não te goza em tom de brincadeira, é a forma gypsy de viver, de sair de Londres para ali, para Nova York, e não obriga a ganhar amigas, vai até fazer umas férias para um outro país. Então, nesse sentido de brincadeira, de tom que não usa, e só para falar o quê? De como só tem aquele núcleo importante que não seguiu, né? Jornada te torna um bocadinho mais fácil. E depois você tem que ter a habilidade de fazer amigos, de criar um novo network. Então, aquilo que está acontecendo com nós, ou que acontece neste caso, né? Porque a grande mudança foi Londres para Nova York. Não monta mais um novo núcleo, uma nova network que não tem, né? Manga deles de não trabalhos, manga deles fora, manga deles de amigos, de marido que estuda junto, que se gosta ali nos Estados Unidos, ou se familiares, que têm alguns familiares. Portanto, o que cria que network. Uma coisa que não falou, nunca Cabo usa o facto de ter amigos com familiares não cão para impedir de seguir o sonho. Aquilo é um conselho que te dá alguém. Sabia na casa. E é bom marido, bom filhos. E acabou, bom marido, bom mamês, bom amigos. Você entende o que é que não falou? Não, que mensagem extremamente importante. Na pera que ela é nascer ouvir, tá? O papel de sacrifício. Que importante é o sacrifício para chegar ao objetivo, para chegar ao destino. Para ver quem está falando sacrifício, mas sacrifício, e que tudo que está conseguindo sacrificar. Que essa importância para chegar ao destino. Não dá um exemplo que Magrinho te usa exemplo. Ninguém que te olha o processo de chegar lá. Ninguém que olha que é que sonha que o Karim teve que fazer por lá que chega. Prominência, chegar a um lugar de prominência, atingir sucesso, e que é fácil, entende? Assumidamente, eu tenho que entender como é, e tem coisas que eu tenho que deixar para trás, e tem coisas que eu tenho que desistir dela, para atingir aquele nível de sucesso que eu estou, que lugar de prominência, que posição que eu estou. Vou dar um exemplo de algumas coisas que aconteceram, que foram sacrifícios que eu tive que fazer. Primeiro sacrifício foi, eu tinha saído de Londres para ali, vim à missão. Passa 3 meses e meio ali na Nova York, sem minha filha com meu marido. Também banando de 2 em 2 semanas para Londres. Nova York para Londres 2 em 2 semanas. E acabou com o percurso. Não é? São 7, quase 8 horas de voo. Então, meu marido, mesma coisa. Ou um bem ou ele um bem. Durante 3 meses e meio. A mim nem na papel de sacrifício financeiro, na papel de o bem-estar físico. Fabian também vai tipo um quinta-feira, um riba tipo domingo ou um segunda-feira. São muitas horas para tão poucos dias. Mas precisava fazer aquilo. Fabian me diz, entre aspas, minha filha com meu marido para trás. É ficar em Londres, né? Aquilo foi um sacrifício. Não sei que aqui trabalha todo dia. Eu chego a casa, marido com o filho, castela. Aquilo aqui é o núcleo, aquilo é que costuma. Teve que habituar. Eu sei como é que lida com aquilo. Então, trabalhei no toque, estava aí no office, trabalhei até às 9, 10 da noite, às vezes jantava no office, chega só ao hotel, quando é que eu trabalho por nela, dorme, folga, corre para amanhã, liga a minha família, no papel, vai ao trabalho, não faz aqui rotina. Entende? Aquilo aqui foi um grande sacrifício. E mais, nem coisa de 3 meses e meio fora, me perdi primeiro dia de kindergarten de minha filha, que na Londres acha de chamar pre-K, não me recordo, mas aquilo como uma crechezinha com meninos também. Mas também foi muito importante, mas me perdi. Não sei o que é que eu fazer. Escrevi minha filha uma carta, que por acaso me publicaram na minha blog. Escrevi minha filha uma carta, me falaram, espero um dia eu entender, para ver que a mãe acabei que o primeiro dia de creche. Para mim não indica nada, mas para mim é importante, para mim, minha filha estava sempre comigo. Entende? Manteve que explicar
Como é uma decisão que não toma como casal para mami fazer isso. Mami vai um outro país, uma outra cidade, mas depois ainda bem compensa. Minha filha gosta de 6 a fazer 7 anos. E lê ele, entende? E lê aquele livro e fala, uau, aquele livro, aquela carta, e fala, uau. Ou seja, aquilo faz assim contente, entende? Podia me pedir desculpa. Que uma coisa que nós somos africanos não está a pensar, está pedindo desculpa, né? Como se tem uma Não, forma diferente. aquela que tem. Pedir Tem só desculpa. lei, tem só um caminho. A mim me fala, já vou fazê-lo. Esse que aquilo lá não tem problema sério. Verdade. Então, esse exemplo, Karin, que nadou de sacrifício, que em coisa tangível, que acontece assim. Mas eu falou que, resumidamente, a mim sei de Londres, eu era diretora, gosto de mim executive director, sou uma diretora executiva, né? Estou a um passo de que no topo, que managing director. Então, agora, contando, valeu ou não valeu a pena? Só me com a minha família que eu podia confirmar se valeu ou não a pena, mas profissionalmente, não podia contar como valeu a pena. Não, aquilo é muito importante e acaba passo que salto que é extremamente importante e para guintes que entender de que salto e cansado de levar ali um salto gigantesco, um salto de manga de ano de carreira que ele está construindo não. Isso é uma coisa alguém na perdeu pedra ou na cuja que pedra montar o muito para complicar aquilo. Então ele leva manga de para além de sacrifício leva manga de rotina. O papel de rotina. Quanto a importância de rotina para um pecador que me se cresce, que me se chega a algum cão. Uma rotina é importante. É importante, é? Mesmo para aprender algo novo, e tem que ser do repetitivo. Margarida fala, Sónia, tu comunicas-te muito bem, é uma grande oradora. Não fala assim, manca cunça como grande oradora, caparido como grande oradora, pelo menos na minha opinião, né? A nosso estudo não tem nasce com um ofício, algo que não seja bom nele. Mas tem que ser repetitivo naquilo que não faz assim, para poder, como é que está falando na crioulo, master it. Ajudando com a palavra na crioulo. Para poder Master ser dono daquilo. Para ser dono daquilo, para ser, não deixar só na master it, né? Mas questão é como hora possível, como tem que aprender um novo ofício ou tem que desenvolver um certo skill. Que repetitividade importante é que a rotina também. Eu não sou assim, meninos, hora que não consegue ensinar não filhos algo, não tem que assumir essa rotina. Coisas básicas da vida. Acorda para amanhã, faça isso, faça aquilo. Eu sei como na escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O riba da escola, fazer trabalho de casa. Eu sei como aquilo que eu tenho que fazer diariamente durante vários anos para depois e fazia parte de você, não é? Então a rotina é essa. Se não se vê como não está molda desde pequenino, como adultos não tem que fazer a mesma coisa e posições diferentes, né? Como criança é uma coisa, eu estou a fazer obrigação. Como adulto, estou a fazer para assim como uma recompensa, não tem? Aliás, nem menino próprio assim como uma recompensa também tem, né? Mas resumidamente, não falou como uma rotina e chave para não poder master que não skill, que não ofício, que não ajudaram a subir, que não ajudaram a conseguir um trabalho, que não ajudaram a abrir uma empresa, que não ajudaram a liderar alguém. Portanto, e algo que eu tenho que, não vai falar embed, mas tenho que inserir, né, no dia a dia. Resumidamente, aquilo. Não, aquilo é extremamente importante, mas o capo de papel está de rotina, que é consistência. O capo de papel daquilo, sim, tem que disciplina. E para ver como a gente está entendendo como o que chega aqui do outro lado, o que tem na sua sorte, eu consigo chegar lá. Olha, eu não sei como é mundo profissional é assim, o precisa de disciplina, o precisa de consistência e o precisa de sacrifício, manga dela. É triste coisa se você tem ele estudo, tem que ter ela passo adiante. E extremamente. Se permitir uma coisa, o que é um papel de processo, ninguém que está foca no processo. A gente está pensa como a boa chega lá,
Havia ou papel bonito, ou teve sorte, ou foi bom dia, ou boa altura. Nada disso. Na papel de minha indústria. A indústria é dominada por homens, extremamente caucasianos, né? Para ser muito bem claro. Londres, com Nova York e grandes centros financeiros. Para dizer que está na indústria, ou diz que conhece a indústria. Imagina um guinense que inglês e que é a primeira língua. Nem com papel direito, suma ali com cacibique e que é a primeira língua, né? A mim é um negra numa indústria extremamente dominada por caucasianos. Homem, neste caso. A mim tem duas coisas contra mim. Um caseiro homem, um caseiro caucasiano, um caseiro branco, não é? Portanto, chega nesse tipo de indústria, nesse tipo de empresa e um banco. Estamos a falar da JP Morgan, Standard Chartered Bank, Banco de Nova York, que outro brokerage foi um GFI, Royal Bank of Canada. Se pega nessa lista de 5 nomes que a gente chamou nesse momento, e que é fácil o singra como mulher negra, como mulher paló, nem tipos de cal. Portanto, é como das vezes a gente fala como a gente tem que entender a importância de que caminhada. Entende? Sacrifício é um aspecto, mas depois que outro aspecto e coisas que não teve que passar para chegar lá. O facto de não saber como tem gente que foi promovido antes de mim, né? E que foi sorte. Agora, teve que ter capacidade de ser resiliente, perseverante, continuando bem, fazendo caminho, não sabe o que é que não tem que fazer. Não teve que arranjar mentores, não teve que arranjar gente que na papel de Sónia, sem Sónia estando aqui, aquela mesa ou coisas, sala de tomada de decisão. Entende? Ele comanda papel na importância de mentoria, importância de não passa, não experiência, importância de Sónia falar, bom, e tem uns jovens que me se fazem que caminham faz. Para não contar-lhes como aqui foi o processo, a jornada, para ser caminho ser um bocadinho mais fácil, entende? Aquilo aqui é importante, não entende como cada passo que nós dá é importante para aquele end goal, para aquele objetivo que nós me atingir. O papel é uma coisa muito importante, né? Que é mentorship, referência. A não se vê no mundo competitivo que nós temos, né? De como o mundo do trabalho e para tudo que está conseguindo chegar lá adiante. E se você chegar lá adiante, o que está chegando para ver como é melhor, nem sempre. O que está chegando para ver melhor, mas tem guintes que não adianta aquilo. Para você ser o melhor, impossível. Tu maneira que ser o melhor, alguém mal. E se quer alguém mal, tem contato, nenhum mais, ele suma que e não passa adiante. Ok? Então é bom para entender as paguintes que conseguem ser de faculdade ou paguintes que não conseguem ser vida profissional. Boa relação com o colega de trabalho, com o chefe, e está leva ao caos longe. Se a boca tem, alguém está falando na criou bari palha. O tabari palha, qual palha tem, qual palha que tem com o barrio, ok? Mundo profissional precisa de bari palha, mas bari palha com capacidade. Abo tem que ter bagaço, tem que ter mala cheio. Para alguém chegue perto ao campo, o passa adiante, o vai, tu que está estranha para que uma coisa passa. E para eu me pensa como que pode passar. Então é importante para você valorizar gente que está à volta, você diferenciar nível de pecador que ninguém acabou. Quem que chefe e o chefe está diante para ver como está lá. A boa que eu pode fazer e ser melhor na boa posição. O que fala tá falando mistério antes de acabar falando mistério que ela está fazendo, o fácil vai dizer não tô com isso que não fácil. Que tem passa como tudo que manda, tudo que ferchou. A outra chapa o panho com um pouco da bonito manda ela volta. Dia que sinta que se colega se na bibi warga ou como está falando na bibi bin. Primeiro alguém que não lembra dele bo. Alguém fala como a mim cá tem boa equipe de trabalho, não manda minha colega, não manda minha empregado fazer ninguém tá fazendo. E não fala jove. A mim tem engajo naquele caula. O minjar lá homem. Epa. Que rapacinho, que bajuracinho, que lá não vai longe. Vou lembrar enquanto como a minha pedi para vir Nova York. A minha chefe,
na altura, na Londres, que chega e fala, Sónia, não precisa de alguém para ir até os Estados Unidos para montar uma nova equipa, para fazer essa. Não fala, mas que não passa, não entende? Ele fala assim, não, a boa pessoa indicada parece. Agora, Karim, pensa isso. Se a mim que tem aqui brand no trabalho de como a mim, como é que eu falo, results driven, e só resultado, a mim me chega só coisas não fácil. Com papel, fácil, não entende? Papel bonito, né? Mas fácil. Então, se a mim que tem aquele brand, aquele, como é que eu falo, brand na português, não marca, né? Que reputação que marca, é a oportunidade que eu cheguei com quem na minha porta, entende? Então, eu tinha mandando ali para os Estados Unidos para 3 meses e meio, e era para ser só uma coisa de 3 meses e meio. Eu tinha chega, na minha primeira semana, para minha filho, minha COO, e falando assim, a boa purifica. Não fala como assim fica? Vim para 3 meses e meio. Como não me estou permanentemente ali na América. Fala bem, ok. A mim logo um filho para mim, assim como meu marido, que ele é caplano, que não tem nada para mudar. Mas teve que, pronto, vim conversar com ela, se me explicar, vim mudar permanentemente, efetivamente. Mas exemplo, e que exemplo concreto de como ninguém que está bem diante, se o que tem alguém que não papia bem da boca, que não apoia ou que não dá oportunidade. Se a mim que tem aqui reputação, se o que acaba de papia gosta, não quero fazer uma nova proposta de bem. Entende? Então, ele caminho toda hora de repetir. Oportunidade de tocar na porta várias vezes. A mim que sabe como aquilo que nasceu do caminho para a minha promoção de diretora executiva. Que sabe bem. Para mim, não tentava ser diretora executiva na Londres há algum tempo. Mas mim nunca sabe bem como bem ali e não realmente fazia acontecer. Claro, não tenho noção de como era que eu fazia uma mudança de tipo e te dá uma exposição grande. E nada é que é certo, não é? Então, eu mudo ali para os Estados Unidos, CEOs, tudo gente com ensino no trabalho, porque eu estou falando, esse acaba de dar. A hora que entra uma sala de reunião, esta ponta, esse aqui, sabe, a minha área nova ali na Nova York. A hora que tem um evento de trabalho, esta ponta, é esse aqui, sabe, então fazer pergunta, então participa. Essa que é a importância de que no papel, há bocadinho de gente que não apoiam, papel de tenta saber o ambiente, faça uma leitura. E outra coisa que nunca mencionei ainda, networking. Não mencionar, né? Mais ou menos. Networking. A gente tem que conhecer, a gente tem que conhecer. Fazer um esforço, aprender. Como a coisa chega num cão, vou apresentar a cabeça. Como a coisa chega, vou fazer aqui o elevator pitch. Vou falar, bom, a minha Sónia, a minha está fazendo isso, a minha está fazendo aquilo. Como a coisa apresentar a cabeça de uma forma impactante que não lembra de você. Não é? Essa coisa só que na papel, um conjunto de skills, soft skills, que não tem que desenvolver como profissionais. E não estou começando cedo, hein? Acaba a escola, ou antes do acabar a escola, arranja alguém que nos explica, ou arranja alguém que nos dá dicas, para mim é importante, eu também lunho. Não, aquilo é muito importante, Sónia. O papel de cuidar na escola, que manga de jovens está perdendo no caminho. E de como a universidade, para guintes, não para pegos, para guintes que fazem universidade, para guintes que estão na universidade. A universidade e que a code vai lei. A universidade e code vai socializar e code vai aprender, arranjar contatos para o futuro. Para ver como é que alguém acabou sinta que na sala de aulas. Que ele é, por ser alguém que deu trabalho, como acabou a escola. Para ver como é que o mundo de trabalho está funcionando. Infelizmente, muito trabalho está funcionando para contato, para pecadores que buscam-se. Ou pode ser do melhor aluno. Se aqui outro alguém está pega testes uma boa, mas é melhor do que eu, mas tem mais caude com que porta. O cara de não tem trabalho. E eu que vim hoje trabalho, todo ele está aí na corre para vai. A boa não tinha tenta firmar de se camisa fora e cá fora se calça fora, o todo ali viste vai se fato, se gravata e na cor, gente pega, na jura pega mala, pega cai, pega fazer coisa, é falar de ver caminho escuro, que outro caminho lá pedra gastar a cor para aquele lado, uma cor mais rápida. Que aqui na fala de como, Karim, desculpa interromper, mas também na disposição. A minha trabalho, não contou, tem a manga de gente que serem direct reports,
E tem uma diferença entre eles. Às vezes tem o mesmo nível, pode ser, por exemplo, associado, ou pode ser o vice-presidente, mas se a disposição para aprender, para ajudar, para ter essa solução, é muito diferente. Não, Né? aquela é O som sempre está diferente. falando, bom, a mim me está crescendo, me está aqui, tu está falando, a mim ser de vice-presidente não se veja. Tipo, não está conformar com o título, entende? Exato. E tem gente que não pode olhar a boa, a minha, outros gente fala, gente ambicioso demais. E que existe ambição demais? A ambição é uma coisa que você medir de uma forma pessoal. Atingir sucesso é coisa pessoal. O que sucesso significa? É pessoal. Como quando chega lá, e uma coisa que eu tenho que pôr força, eu tenho que pôr trabalho para poder chegar lá. Ninguém cara deu ela assim, de braços, coisa. A boca não inherit nenhum fundo de papá com mamá. Não tem que pegar no tenso. Aquilo é que não tem que mostrar aos filhos como nem se não filhos bem como herda alguma coisa, alguma herança. Tem que saber como, tem que ter pés bem assim antes de como, tem que fazer para vencer a boa. Entende? Então essas coisas que não tem, são coisas muito básicas, mas que é importante no papel dela. Não, é extremamente importante o papel dela, especialmente quando o papel de como zona de conforto. Havia como é fácil, a boa guerra tanto, o passo vira sempre na guerra, que chega um patamar que olha como ali, entende? Nunca precisa pensar que é que não comer amanhã, entende? Suficiente. Você fica confortável, você fala, bom, a mim está bem, minha família está direito, a mim sim está direito, ninguém cai no meu banco. Mas eu disse que se como, para dia que você pensa só aquilo, automaticamente você perde, você está no mundo de competição. A bona fala para Sônia, bona fala para Lida como você está no mundo de homens, que é banco de investimento, e você trabalha em um dos maiores bancos de investimento em termos de nome, mundialmente. Qual que grande diferença de mulher no banco, na instituição financeira ou não, corporate world? Qual que grande diferença de ser mulher? Para além de ser preto, mas de ser mulher, para além de que ser inglês, mulher. Qual que grande diferença? Eu sei como se não pode lá de fatores do ser negro ou não ser o palope, etc. Mulher come, não pode desempenhar a mesma função, mas não pode desempenhar de forma diferente para ver de certos componentes, né? A mim também é tiro de inteligência emocional, que não acha que uma coisa como que a nossa mulher não tem necessidade de desenvolver para não poder ultrapassar a diferença que às vezes não está sentindo, ou grande parte não está sentindo no trabalho. Outra grande diferença é o facto de nem sempre nunca está pagado para que mesmo papel, função que não desempenha, entende? Se pensa num fator que cedo tira licença de parto, ora que nós não decidimos como não com essa forma na família, não tem que ter uma licença de parto, não é? Pode ser 3 meses, 6 meses, dependendo do país que está, de regras, de seja o que for. A minha gente tirou a licença, a minha senti como foi tirar a licença de 9 meses para aí. A minha senti como e foi uma fase que estava inquieto na casa. Por mais que adora ser do mãe, então para pedir, para a gente começa aquilo mais importante que tem na minha vida, mas me senti inquieta na casa, para a mim gosta de trabalhar, gosta de estar no trabalho, entende? Então senti como eu faço aqui pausa, quase que me fica para trás um bocadinho, não sei se aquela expressão mais certa, mas me senti como se me fica na casa, por exemplo, 1 ano, 2 anos, não fica para trás. Logo, o homem não tem aqui vantagem de ir para diante. Então, naturalmente falando, só homem que tira licença, se uma nós mulher, não fica na desvantagem. E alguns aspectos que está diferenciando entre nós homem com mulher. A nós não tem capacidade, não tem mesmas capacidades, não pode desenvolver mesmas capacidades, mas infelizmente na sociedade que não vive e devido à nossa forma de ser, a nossa mulher que está para ali, pelo menos o que eu saiba, né? Até gosto, só nós que podemos para ali, te ensino pequenas desvantagens, entende? E tem coisas que, diferenças que está fazendo no trabalho, por exemplo, na minha mundo, na minha indústria,
Hoje em dia nem tanto, mas na indústria há muitos anos atrás, o toalha mesmo como, por exemplo, na trading floor, coisas que está passando lá, nunca cá na seta onça, entende? Nenhum ninguém cá na papiado que ele de forma que antigamente beta papel. Aliás, ninguém se catationa na trading floor, onde é que as transações está acontecendo. Hoje em dia, o toalha é um bocadinho mais. Então, e coisas que não falou, Karim, e que é fácil para ninguém singra nesse tipo de ambiente, é aquilo que alguns de nós diferenciais. E para finalizar, uma coisa que eu falo sempre, liderança é liderança, sim, mas acha nós ninguém não tem lidera de forma diferente. A nós imames, a nós que toma conta da casa, a nós que tem que adaptar a mudanças, a nós saber liderar, nós saber ter atenção, sentimento alheio. É como na papel de inteligência emocional. A nós saber levar coisas. Hoje a pandemia acontece. Ninguém é líderes, então falo pelo menos na minha banco, com algumas reportagens que não leio, que chegaram na banco. Ninguém soube adaptar melhor a que situação, mesmo tendo manga de coisas para fazer. Entende? É não trabalhos remunerados que não tem na casa. Então, obrigado a fazer reunião e equilíbrio na forma como não lidera. Mas não mostra mais compaixão, não mostra mais empatia. Aquilo é algo que não falou, e grande diferencial entre mulher com homem na liderança, por exemplo. Não, aquilo é uma preto com branco. Coisa é que não está falando alguém que quer com uma mulher mais homem guiro, então, e mais, que aquela que tem no papel dela. Papel como a mistura com mulheres. E se você vai à universidade, a maioria de gente que está na universidade com homens, mulheres. Ok? Embora no mundo do trabalho desequilíbrio tem, mas que o tempo bom não conseguir balançar, não pensa. Ela está dependendo da cooperação, a nossa homem com mulher. Então, a boa cima então vou ter rol na educar naquela tio, na educar que geração de homens que pode ser o mais compatível com a geração de mulher que não vem atrás. Sem dúvida. Mas em termos de leadership, em termos de liderança, claro, a minha mulher está conseguindo fazer 200 coisas na bias. Homem está conseguindo fazer um som. Se fazer duas, ainda tem problema. Homem está fazendo coisa, exatamente. Homem está conseguindo fazer uma coisa 100% melhor que mulher. Mulher está conseguindo fazer 200 coisas, um bocadinho de cada, e está fazendo isso tudo. Mas se homem tenta fazer 2 ou 3, ele dá naquele só 3. Ok? Então, aquela comanda a mim tem grande respeito para mulher. Enquanto que aqui não papel de inteligência, nunca está comparado com nós para bem ser como mulher e super valente. Ok? A mim, se super-herói tem verdade e mulher que super-herói. Na minha maneira de coisas. Mas o tem de como é diferença de homem com mulher, que é diferença, claro, mas tem a diferença entre branco com preto. Ou tem a diferença entre africano com europeu e com ocidental. E que no mundo de corporate está olhado limpo poço. Infelizmente, no meu trabalho, a mim único preto. Uau! Que ela é um problema sério. Na coca crescinel, e nós 3 preto. Que é manga de problema. Bem chega na universidade, tem manga de preto, mas para como cada quem na guerra para esse lado, boca tá conseguir junta. Para o que cresce no meio que cadibou. Boa amizade, estudo e cadibou. Então, o costume mais outra cultura de cultura propaganda. O que boa muito botar me está junto. Mas ao mesmo tempo que tá conseguir estar junto, para como cada quem adquire essa coisa, cada quem tem essa zona de conforto, cada que zona que não protege não. Então, o que acabou dentro com outro guintes, que é um problema que não tem, né? E eu que chegar no mundo do trabalho, primeiro que eu estava tentando fazer e tenta juber com outro preto que está lá para poder juntar aquilo. E você dá conta de importância daquilo. O que coisa apoio único preto que está lá o juber esquerda ou juber direita, você ninguém, mas ninguém suma bom. Nem que caneta que pega, vou largar na chão e cai na sei como vou bater. Que era muito bom para eu como tem na cor de segunda.
Tudo É que é que que mandei faço. uma responsabilidade adicional, né? Não, e em coisa do outro mundo, Peso enorme. não te diz já para ninguém. Para ver como, tudo que é que eu faço, está por na lupa e de Yeah, ouvido. yeah, yeah. O colega não faz a mesma coisa que eu nem cá não tem problema que ele faz. A vou fazer, que trabalho para tudo, para ver como Yeah, o da empresa. yeah. Eu estou agora como é que é assim. E tem coisa extremamente complicada, mas e coisa que não tem que saber como existe e não tem que saber lidar aquela. Se permitem, Karen, me fazer nota, para quem se depois na bem obino, né? A nona papel de diversidade que é inclusão, né? Que é uma coisa que para nós na diáspora é muito importante e tem um peso grande, né? Diversidade e inclusão tem vários aspectos e vários elementos. Se não é papel de quem que está na Guiné ou em outros países palopes, por exemplo, é diferente. Ninguém cá na papel de raça. A nós tudo é preto na nossa terra, né? Mas hora que está na diáspora, por singra, por vence, a boa uma olhado, se uma acabou o papel um bocadinho de caneta caidinho sem saber como é bom. Então, é uma coisa tão trivial. Sabe, o está na Guiné-Bissau, por exemplo, na trabalha. O cara tem aqui problema, para mim é o único problema de diversidade, nascendo entre gênero, né? Mulher com homem. Mas para nós ali, não dá um exemplo concreto de onde é que me chega que é. Na minha trabalho, a mim e segundo, a nós e só duas diretoras executivas que são pretas, negras, né? Uma, ela é americana, e descendente africano, mas é americana. A mim, é considerada portuguesa por ver de nacionalidade, mas a mim guineense, né? Preta guineense. Tudo gente na minha trabalho com sim. Entende? Então, uma dizer que ela está na coisa na recepção. E eu cheguei e inteira comigo e falei, Sônia, eu nunca tenho ideia de que isso significa para mim. Às vezes, então fica assim, é um grande peso, uma grande responsabilidade que tem para agir de certa forma. Não entende? Para mim, não jubim, é na espelha na mim, é na jubim forma que me comunica. Hora que está com a managing directors, ou com a CEOs, ou com a COOs, naqui salas, até jubim hora que não sei que falar, uau, grande intervenção. Agora, ele que não falou, Karim, a não tem responsabilidade moral de bater a mão daquele elevador, lá para baixo. Hora que o CIB, hora que atinge lugar de prominência, seja ele qual for, não tem aqui dever de ajudar outros a subir. Não entende? É como eu falo, age sempre com integridade para ver o que se vê. Quem que na jubi que é que não faz, passos que não dá, como que não papel, como que não viste, como que não calculou aparência. Tudo esses elementos da conta. Portanto, a diversidade e a inclusão é muito relevante ali na diáspora. Na Guiné, é só em vários aspectos. Manda falar, para quem que não viu hoje vídeo, vou tomar atenção de como a não tem que bater trabalhar 2 ou 3 vezes mais para atingir certos lugares. Essa é uma mensagem que me estiva passa, Karim, para a gente entender como é que é fácil chegar a certas posições. Eu muito modesto, infelizmente. Ou felizmente, eu vou falar 2 ou 3 vezes. Estatisticamente, falar 10 ou 20 vezes. Para ver como se é bom preto ou se é bom de que minoridade ou minoritário. Que é que está passando como para eu ter tudo luz para bom. E ao mesmo tempo, o nível de competição. Mas a uma competição que está na 0, a você está na menos 10, menos 20. O gasto é enorme. Você tem que trabalhar duro para chegar aqui 0. Que alguém que está na 0, ele ainda 20% dessa coisa. A boa ainda 80% de força. Que 80% que chega a 0. Lembra como é que alguém ainda só 20. Então tem aqui 80% reservado na tanque. O que chega a 0 e o trago já uma bem acelera. A boa tem 20%. Gosto de reserva na tanque que o tanque acelera aqui. Imagina alguém, a boa tem que acelerar de 20 para apanhar alguém que está no 80. Aquela manga acelerada, acaba que ele nunca vai apanhar. Então é que mandou precisa de ajuda para ver aqui 20% que ela chegou. Imagina você ter no combustível, no tanque de combustível, só 20 de reserva. Que o outro tem 80 de reserva. Se ele acelera, se a acelera aquele, você fica na caminhada até Rio.
Acaba bom carro, está bem diferente, hein? Yo. Analogia de carro, pensa nas universidades. Universidades são como é? Não, Diferente. e também extremamente diferente. Imagina a uma está num Peugeot que o outro está num Ferrari. Exatamente, o Lamborghini, exatamente. Aquilo é que diferença de cuidar direito do subject, da escola que não vai para bem, conta. E que só tem escola. Escola que o bem dela. E te conta muito, infelizmente, nas certas indústrias. Entende? Diz que também a Ivy League School lê, e tem muito mais probabilidade de dar o trabalho do que diz que vem de outro tipo de universidade ou de outro país. Entende? Claro que sim. Não, mas aquilo é extremamente importante para ver como pensa em outro país e que tem aqui que peso está lá, mas quase o que tem notado. Na países de primeiro mundo, na empresas de primeiro mundo, até lá na porta lá. Bonota que está o nome de boa universidade, nome de qual acabou saindo, não. Qual tipo de pecador, que está identificado. Ok, jubi aquilo. Até ria agora. É jubi boa nacionalidade. Depois é ria. O que fascina o gap here? Cal montanha que vai. Cal montanha que vai. Ginta pensa como boa nota de jubi. Ninguém quer receber uma nota. Ginta Mississippi. Ok, jubi ainda que você né, boa escola. É jubi boa nacionalidade. É jubi o último nome. É jubi calcaridade que o faci. Entende? O todo menino que sai da universidade para dar a oportunidade de vai fazer um trabalho num país africano, a nós coitadinhos, né? Depois daquilo na CSV, para fazer um internship, para fazer um KCBQ, aquilo tudo está conta. A melhor, no projeto que não tem, né? De Women by Women, não está para pedir desse. Entende? De mentoria, de internship, o sustento na escola, busca quando vai fazer um pequeno internship, que não esqueci agora o nome na português ou na crioulo. Esse tudo está conta. Olha, como que não quebra isso? Para que não bino, que não bino olhando, como que não quebra a importância de coisas. Nota de boa. Tem que mandar, não fala sempre nota, e para ver como boa nota e o último coisa na lista. Vou tirar o nome da universidade, vou tirar do boa nacionalidade, vou tirar do boa mantenha. Nem com a minha inglês. Manhã mantenha e calor sila. É assim como que mantenha inglês. Então não mandaram para final da lista. Depois ainda vai jubi, ainda caminha hobbies. Que caminha está fazendo tempo livre. Se não tem algo que está fazendo, que na ajuda ele fazer equipa melhor. Se a mim, depois ainda vai jubi, durante o tempo de escola, no tempo de trabalho, que caminho dá para a sociedade? Que voluntariado como fazer? Que estágios caminho vai? Tem certo sacrifício, trabalha sem ter nenhum tipo de dinheiro de volta. Isso está contado. E depois que acontece tudo acaba. Que é terrível. É bem de nota. Mas é triste, mas é assim que está funcionando. É esse mundo de corporate. É verdade. E para quinta questão, é como não tem que saber dar valor. É assim coisa que não tem que saber fazer só, né? De como não tem que saber identificar pecadores. Nem tudo quinta junto. Nem roupa, roupa está composta na mesmo carro, mas é que está parece. É por isso que tem tudo coisa, mas é que aqui mesmo roupa. Não fala nem roupa bonita, suma que outro, mas é que a mesma roupa para ver cada quem é pecador. Cada pecador tem essa maneira de andar na coisa lá, nesse percurso. É como anda, se não arriba para aqui, coisa que não fala de na botanga, eu tenho 20, outro tem 80. Para a panha aqui de 80, eu preciso de andar com o grupo. Andar com cada quem na parte um bocadinho. Ou conseguir o tanque de volta, para panha aqui de 80. Se aquela nunca bocar a panha aquela. Que a mim se fala que aquela é como uma rede de amizade. A tem que criar núcleo de amizade. Boca pode cuidar família, mas pode cuidar amigos. A amizade, se uma cuida, o que está cuidando só que bandidos. E o que está cuidando só quem gosta de festa. O precisa tudo para amigo. O precisa amigo bandido. O amigo bandido tem experiência do outro lado.
Cabo nunca que tem para a consideração não que o precisa ter que amigo que também festa toda hora para ver aquilo e tem outro tipo. O começo aqui meio, o precisa de alguém para aqui meio, o sabe quem conhece. O precisa de tudo para amigo, mas amigo quando faz o percurso profissional que é e tem que ser do que tem a mesma visão, mesmo foco, mesmo atenção a detalhe de que bom. Para ver como boca tem que convencê-los. Bom para ter duas conversas, bom entender outro. Mas se a mim tem que passar dia tudo na convenção, não por dentro. Tem que falar, por exemplo, para mim convidação para um baile. Mandar só mandar uma palavrinha e falar e que tem problema. Nunca tem tempo, gosto, mas não é coisa não manda mais informação para quando está pronto, não está avançando aqui. Mas se a mim tem que ficar 2 dias na convenção, não existe. Okay? Para ver como e depende do que ele fala, se ele fala como ok, manda mais informação e falam o CB, não fala repa. O que eu pode fazer para mandar mais? E falam que eu mandar, e falam, eu vejo que camisa para o que na vista, que a casta de rir, não tem que buscar outra camisa, não sei quem, não falam, bom. Está bom. Ora, acabo de estar preparado. Está fazendo saber. Para ver como não tem que saber como tempo e coisa mais preciosa que não tem. E que tudo guintes acaba na por diante daquela, e que tudo guintes que não me estende daquela. E para aquela eu tenho que jogar como quando fazer coisas, ou que tenho boa iniciativa, ou tenho projetos, para que tenho projetos, ou tenho iniciativa, ou tenho projetos, ou boa uma coisa bonita que eu gosto, vou me estar fácil, e alguém falou como, que é quando eu pensei para ela. Acabou de saber que ela desanimou para ver como que acabou na hoje, boa necessidade de boa, para que projeto e que a mesma necessidade que eu trago. Que acabou na hoja, que outro firme hoje não, é que a mesma coisa e que coisa de 6 que 9. Só permitem, a mim está para a gente como se tem que perder tempo na convencer alguém como faz sentido que é que alguém com não adianta aquilo, não entende? Eu mando mensagem, a mim eu vejo, né? Eu tenho que ter filtros, né? Acabaram no papel na altura da pandemia, se não me engano. E me falam, bom, parece-me interessante. Para mim, eu tenho que fazer. O que chega só, eu falar, me estou fazendo uma entrevista, ou me estou fazendo um jumbai. O dão parâmetros, né? O dão que fazia uma pequena nota conceitual de que quando tentar atingir que é, não é? Então, a forma de trabalhar também faz diferença para mim falar sim ou não. E também para ver o quê? Para ver também de encontro que o projeto caminho de início há 2 anos. For Women by Women. Entende? A minha apologista de comando não tem que haver sinergias entre nós. Não só quem que está fora, quem que está na Guiné. Hora que sinergia tem, não juntamos. Entende? E que é preciso um conselho desde a criança para não trabalhar junto. Tem só que olhar como vou ter bagagem, com credibilidade, para não poder trabalhar. Então, e assim, bem muito de lá, um dia como não tem algo em comum. Não me estou olhando a Guiné-Bissau na avançar, não me estou olhando a guineenses não ter reconhecimento para trabalho e contribuição que não dá para o país. Lá que a nossa energia está nela. Portanto, não acredito como não tem que sempre juntar a mão, dar um som, dar um outro mão, que não chega lá. Não, pensa que assim, caminho longe, mas não era chegar. O papel de For Woman by Woman, me se o papel mais sobre o projeto, que é um projeto que eu faço, que de mulher para mulher. O que é que você fala daquilo? Sim, foi uma condição na altura da pandemia e foi também aquilo que usou da nossa turma na casa e coisas que me dá fácil bater, né? Aquilo que me dá para pedir dela, mentoria, passa boa experiência para mais jovens ou quem que não conhece ainda. Então, na altura da pandemia, estava a missão ali em Nova Iorque com o meu filho, de repente teve a ideia de falar, bem,
Se consabe numa plataforma de consabata entrevista centros mulheres que têm a voz baixinho, que não tem que aumentar o volume um bocadinho, ou para não pôr aquele holofotes, luzes em cima de mulheres que não fazem excelentes trabalhos, que ninguém que consiga, ou que nem tudo gente consiga. E nasce assim, e começa a desenvolver, não me bem de mulheres para mulheres, bem a foco, e mulheres, principalmente mulheres que estão para ver português. Um papel com algumas amigas que têm, né? Não fala, vamos participar, não junta mão, não participar, não lança projeto. E então fala como no projeto, e cada quem que está ali, para ensinar quem que está no outro lado. E da nós, não fala pouco, junta mão. Né? E a nós não partilha as experiências. E a mim, que está fora, que estou trabalhando fora, nunca que trabalhei na Guiné-Bissau, vai para Guiné, ou para Angola, ou Moçambique, ou Santo Tomé, ou Cabo Verde, seja onde for, para não ter outro, para não criar ponte de como não tem talentos, seja local, seja fora, não transmitir nossa experiência. Então, eu não estou focado em certas coisas que sejam mentoria, não estou dando formações, não estou a fazer mentorias com profissionais, com jovens, que informações que não estou a dar, e em temas tipo inteligência emocional, marca pessoal, perseverança, liderança. Sabia, às vezes alguém está puro só num lugar, e está a ser um manager, ou está a ser está a cargo de uma certa função, me falta certos skills. Então lá que não te entra nela, né? Não te entra para poder ajudar a gente a perceber certos aspectos importantes que soft skills de liderar, por exemplo, né? Então, eu não faço também, não estou a fazer parcerias com o manga de gente que me este sabe um bocadinho mais de projeto, às vezes não estou a fazer entrevistas. Recentemente, e que foi um prazer enorme, não deu uma formação, um workshop na Bissau, não fazia para jovens profissionais, jovens e não só. Acabei que foi só mulher, não incluí tudo, homem com mulher e várias camadas em termos de idade. Não teve participação da sociedade civil, de algumas instituições privadas, do governo, não teve Nações Unidas, por exemplo, que foi um grande marco para nós, e depois não fazia um outro na universidade, Colinas de Boé. Portanto, é tudo para falar que Women by Women nasce com um certo propósito, no público-alvo começa a ser mulheres, gosto de não expandir para jovens e outros profissionais, e não fazer parcerias com outros gente que não fazia algo parecido ou igual para não poder complementar um outro. Portanto, aquilo aqui, ethos de For Women by Women, o ethos, né, de For Women by Women, de foca na gente que não fazia um bom trabalho, gente que precisa de um certo ajuda, não tem intercâmbio de experiências também. Ok, obrigado por aquilo. O papel de um ali, que inteligência emocional. Ou poder papel mais sobre aquilo? Ou explica o que é essa importância, o que é uma inteligência emocional extremamente importante no ambiente de trabalho, mesmo para a progressão pessoal do pecador? Sem dúvida. Às vezes não está resumindo de uma forma muito simples, não precisa de uma aula para PDS, mas de uma forma muito simples, e boa capacidade de pôr no lugar do outro, e boa capacidade de conhecer boa cabeça de como a reage em certas situações. De uma maneira muito prática, imaginemos como a amigo bo não tem nenhuma discussão de algum tema, né? Forma que a mina reage a bo e vice-versa, te demonstra não capacidade de inteligência emocional ou não. No trabalho, se o manager pediu para fazer algo ou pode ter um desentendimento para eu concordar num certo aspecto do trabalho, a forma como a reage que pedido do manager ou vice-versa, na papetiu ou na demonstra boa inteligência emocional ou não. Resumindo, e basicamente, boa capacidade de boa consciência, boa cabeça em primeiro lugar, depois de pôr boa cabeça no lugar do outro alguém, né? De a minha Sônia me percebi, Karim, entendi como é que minha ação não impacta Karim.
Entende? Então, é que é importante desenvolver. É uma forma resumidamente, né? Para entender vários aspectos que não está papel, hora que não papel, hora que não dá masterclass ou workshop. Mas resumidamente, e aquilo, Karen, e está papel de não emoções, não autoconhecimento, para poder pôr no lugar ganhar próximo. Aquilo é muito importante, é como anda me para deixar claro, para ver um dos grandes problemas que nós temos no ambiente de trabalho é que conflitos internos no trabalho, mas manga de bias, nós estamos para o mesmo assunto. Não desconcorda que não cala o bem mas não cala o bem outro, não está acabando nunca entendendo outro. A mim tem a ideia, botar na boa ideia, em que me estou ouvindo para de mídia e blindado já. Então, não tem nada dentro, todo mundo com o papel, bate e sai, e cala entra na minha cara resista. Nem que eu falando como bonito, não pensa que eu mal. Para como nega receber nada que não vem de bom. Então, inteligência emocional ou soft skills extremamente importante para aquilo. Extremamente na nossa sociedade de nós, onde é que ninguém quer ter culpa. Alguém está falando como não, eu nunca consigo fazer para ver tá falando, fazer para que eu consigo fazer. Ou ninguém quer ter, não quer ter a nós, na minha opinião, a nossa guineense, não quer ter a coisa de falar como seta, falar como a Sônia, perdão, a minha e um aprende que era um cara voltar a repetir. Alguém está pedindo perdão, alguém está falando perdão, para ver como e obrigado, ou perdão para ver como se que falou que ela botou o cara papel, mega para ver como e sente como e era de verdade. E então para ver de a falta de manobra que não tem que alguém está falando jogo de cintura, e acaba complicando bastante. Mas e tem outra coisa que me apontou, mas eu vejo mais sobre a área de investimento. Mas antes de que ela me continue de minjar para minjar, é que eu toco minjar para minjar. Vou fazer já um workshop na Guiné. Que próximo o plano que vou ter fazer outro workshop? Boa pergunta. Nós estamos neste momento a negociar datas, mas não tenho algumas instituições que pediram para ver reconhecer a importância de tipo de formação como uma ferramenta no ambiente de trabalho. Portanto, não tenho 12 instituições que me estão, nós estamos só a negociar datas, mas na série em 10 anos, se tudo correr bem, na Bissau. Não tenho também na outro país, PALOP, Angola, sensivelmente, ainda recentemente, a papel com minha contatos. Portanto, vamos ver se não acontece. Mas ideia e legal, para ser uma coisa, como é que se diz, embed, para fazer parte, né, do ambiente de trabalho, porque é formações e que só para trabalhador e para líderes também, entende? A boa líder, você tem que estar capacitado. Você tem que estar capacitado com uma boa forma de comunicar. Você tem que estar capacitado com uma boa forma de ter a inteligência emocional para lidar com os trabalhadores, para saber responder ou não a certas situações. Hoje no papel de comunicação, foi um tema que não deu no workshop e foi tão benéfico para mim a gente começar a dar no feedback em relação àquilo. Há bocadinho, no início de uma conversa, não papel na coisa de estar papel, mas às vezes é que está fácil. Faz parte daquilo, o comunicar. Às vezes eu estou aí, alguém está papel, meio que comunica direito. Entendeu? Então, é um exemplo que não te dá toda hora. O poli papel bonito, o poli tem uma boa pronúncia, seja na português, na inglês, ou seja o que for. Mas o cara conta precisamente qual que é o objetivo da nossa conversa. Para ver como isto encontra comigo, por exemplo, para ver como isto para não ter reunião. Né? É como andar um bocado na parabenização, falou forma acabou o bem a mim, ou te mandando aqui mensagem, ou foi muito incisivo naquele com isto. Então, aquilo é uma boa comunicação. Então, não é exemplo concreto, Karen, só para falar como não tem que aprender a ferramenta básica de comunicar. Para entender como que às vezes aquele grande problema, grande motivo, aliás, de conflitos que nós temos entre companheiros,
é assim que a coisa só da Guiné-Bissau, né? Mas às vezes entre companheiros, amigos, no trabalho, na nossa sociedade. E outra coisa, a mim que por isso responsabilizar Karim para o conflito que não tem. A mim que tem que ter a meia culpa num conflito entre os dentes ou mais, mas que é só responsabilidade alheia. Portanto, na larga, com exemplo, só para falar de como houve um reconhecimento da necessidade desse tipo de ferramentas na nossa sociedade guinense. Na pera como é cedo, uma coisa que na tomado, na pegada com duas mãos, para ver como e uma coisa que não precisa dela em termos de comunicação, soft skilling e em área que não tem grande lack, a palavra certa que não busca na crioula cada vez, que não tem que vago que não precisa de falha grande que não tem ela, que precisa de corrigir de uma maneira ou outra maneira, se é corrigido para nós é geração e tem corrigido para outra geração para ver como gente diz que se como pecadores está competir com outro, assim está que o país está competir com outro, claro, já ninguém é amigo de ninguém. A boca toda aqui em boca com nem lado. Só na Guiné-Bissau que está acontecendo, quando tomou apanhar o pão na boca, que o filho, que o menino tudo na casa, o que sabe que alguém pode fazer de noite. O filho, o menino, sim, escuta ela, se vai trabalho, o que se faz. Mas aqui, né? Alguém está olhando na rua, está tomando por dentro da casa. No mundo, quando não está vivendo, né? Só faz aquilo, alguém não fala o maluco. Estado na tirou a família tudo. Culturalmente, a bona para a família tudo na risco, mas aqui não é isso, aquilo é normal. É como anda, ela está falando com o cara de guinta vir na rua. Eu estou aqui na vinha, está falando, como minha dona está falando, homem que ela, assim, ele tem a filho câncer. A filho de quem? Bem, aliviando como, vai levar corpo. Corredita, te dar o corredita na casa. Não tem guintes que quer família. Mas a outra tem voz tanto na família, como nós que de família. Que coisa extremamente diferente de time para guintes que está fora. Mas aquilo deve ser uma coisa cultural bom para nós. Mas para Bia, como não diz tanto coisa, gosta até que era bom para nós, acaba nascendo uma coisa mal para nós. Suma é coisa de criação e era bom para nós, gosta que é bom para nós. E tem para Bia intenção sempre bom, mas nesse concreto, como que está bem executado, que tem que ser problema. E tem uma coisa que me se apontou sobre banco, importância de banco para o desenvolvimento de um país. Na Guiné não tem, em caso de ninguém que tenha meia dúzia de banco, não tem ainda. Não tem 3 ou talvez 5 bancos na Guiné. Não tem uns tantos, outros têm mais prominência do que outros, né? Não tem um novo que abre Lagos, chamado... que por ir para vir fazer publicidade da banco, claro, tem um novo gosto que abre lá, portanto, e tem vontade, né? Coisas não abrem em termos de certa credibilidade e estabilidade para montar mais bancos e oferecer mais serviços no país. E que tem um banco, ou mesmo empresa, que entra num país, né? Se que tem estabilidade política, se cana, sei lá, a ganhar. Portanto, a nós, como país, não tem que criar aqui condições, né? Para olhar como um país credível, que a gente se pode bem fazer investimentos, é bem tira-se lucro, né? Mas sim, não tem uns tantos bancos na Guiné. Desculpa, o Mister vai fazer uma pergunta específica. Não. Pergunta que me se faz baseada naquela importância de banco para o desenvolvimento econômico de um país. Sim. A nós não tem que... Eu sei como no país não tem ainda lacuna em vários aspectos, né? Infraestruturas e tudo mais. Só que inclusão financeira, banco tem esse papel, né? Que não faz. Mas hoje em dia, notória como a inclusão financeira ainda faz através de outras tecnologias, através de tecnologia, né? Outras formas, neste caso, tecnologia. Sou papel na Quênia, gosto de usar Quênia, por exemplo, como exemplo.
não usa, quem é Nigéria, não usa tecnologia para atingir sete bancas, né? Então, não tem que tentar fazer, usa mesmo método de tecnologia para atingir nota bancas. Nós, na Guiné, não temos mais mobile money, né? Esse é todo ano de tio. A minha também Bissau, na março, nós temos manga de coisas que a gente não paga com mobile money, né? Que é uma evolução. Só que banco, sendo uma instituição, ou bancos neste caso, sendo uma instituição, e estou a falar de banco de retalho, para ver na Guiné-Bissau nunca tem banca de investimento, né? Banco de retalho, é seria mais conservadores. E tem coisas que é cá na mistia entra nela para ver de risco, até porque na Guiné-Bissau nunca tem ainda a capacidade, ou se não tem nem como se não montar, né, de recuperar créditos mal parados, né? E tem manga de desafios que o país tem, né? Então, o ICANA permite bancos bata oferecer certos produtos a guindes. A nós, por exemplo, na Guiné, nunca tem nenhuma coisa básica que seja o credit score. Não fala básico, porque no Ocidente é básico, né? Mas nunca tem credit score. Se não tem credit score, não é mais fácil dar o crédito, mais fácil receber. Onde é que tu trabalha, mais fácil receber como não tem risco. Qualquer empréstimo tem risco, mas se como pode recuperar. Qualquer colateral que não usa, para um pistol dinheiro. Será que a mina bem poderia recuperar meu investimento com fácil? Sim, como aí tem bancos no momento que tem manga de programas que ajudam pequenas empresas. E tem cabamigueiros que tinham na Guiné-Bissau, que hoje em dia é na concesso caminho como empreendedoras. Então, bancos na deles ajudam. E tem um banco em particular que, assim como ajuda, dá muito mais do que os bancos que saem lá há muito mais tempo. Ou seja, na realidade, em termos de banca, isso não muda. Isso não tem muitas melhorias. Só que não leva tempo. Para mim tem que ter um conjunto de fatores que não muda para certos bancos por bailar, né? Bancos que trabalham e bancos que estão ainda em certas partes da África. Não grandes bancos internacionais, se não sei. Não, claro, é impossível lá. Diga, é impossível. Não pode bem chegar lá. Não filhos, talvez. Não, mas aquela tudo depende de... Está depende sempre de estrutura do país. Exato. E está depende de estrutura de governo também. Para ver como, normalmente, se você tem governo, sou uma garantor que... Claro. como que está falado sim, no sim, português? sim, para dar garantia. Fiador. Não fiador, mas sabia que é como isto fala. Para ser um garantor e tá conseguir eliminar nível de risco do país. Sim, também é um sovereign, né? Exatamente. E a minha maior problema com a de falta de instituição financeira, falta de banco. Não dá para pedir banco de investimento, não para pedir banco, retail banking ou challenge banking. Okay? Que dos bancos que o tem que ter challenge banking ou tem que ter retail banking para ver como circulação de capital no país é extremamente importante para cada país. E mais banco tem no país, mais dinheiro por isso no país. Liquidez, né? Exatamente. Eu preciso fazer aquilo. Então, a mim nunca entende que aqui razão comanda nunca tem aqui backing do governo para ver soma um país e tem esse coisa lá e tem ela em si seguro e que precisa para ninguém ser segurador para ela. Sim, mas não rating que eu te digo, né? Não rating como... claro. Mas que rating não ser sempre problema, especialmente na África e que tudo para ver rating is normally biased thing também para ver assim no Ocidente que eu tenho que parte, mas não está nunca na cabeça. Não, mas ele que não fala como não pode sempre ser influenciado por coisas que está fazendo no Ocidente, mas a minha apologista do Comar não tem que criar no próprio sistema. Claro que sim. Não tem que criar no próprio sistema. O pode tirar aquilo que tem que tirar. Exatamente. Né? Mas pronto, é um grande debate. A mim, por exemplo, se uma cata trabalha, não tem algum conhecimento, acabei retalho. A mim nunca trabalhei na retalho, então nunca sabia se é mecanismo. Não sabia, de uma forma geral,
não tem lacunas em certos aspectos, é como há bocadinho eu falou que falta de credit score, que falta de estrutura para bater recuperar crédito mal parado. É uma coisa aqui complicada, né? Não precisa de empréstimo, não precisa de ajuda para fazer isso. Não tem que estar a entender como a instituição tem que ter garantias. Claro, claro. A missão Fica por operar. O cara podia operar de uma forma... E também o que se vê, como é que o governo ajudou a recuperar aquele investimento. Tudo isso tem envolvido e tem que ter mesas redondas que eu aposto que tem, né? A mim que eu podia ver coisa que encastela. Mas, se a mim ser alguém que não tem alguma influência, uma conversa para lá. Tem que ter conversa, mesas redondas para entender que não há problemas, não é que não pode conversar de uma forma tangível, não faz diferença, que não tem um knock-on effect, que o efeito dominó, para a gente se confiança na nós e falar, não, quero ter oportunidade, para quem acha como é ter um bom plano para resolver esses problemas. Entende? Em caso de você está fazendo que está fazendo no mundo moderno, que tudo big company, big corporation, da cinta com o governo, daqui mesa redonda, para eu por acaso nunca sei. Nunca sei. A mim que tem a mínima ideia, mas tem que existir para alinhar um plano, um plano estratégico de capital do país. A nós, JP Morgan, Standard Chartered, Goldman, Morgan Stanley, a nós tudo não está competir, né? Standard Chartered tem esse modelo com esse mercado. JP Morgan com Goldman Sachs, com Morgan Stanley, que três, né? Sempre não sei. Mas não, o chance estava lá. Toda hora está assim na mesa. Entende? Para não estar com problemas que tem. O Lehman Brothers cai. Se olha aqui filme, Too Big to Fail. Tudo eles sentam aqui mesa. É eles que têm a vir a nós assim, como a nós pecadores pequeninos. mas isto tudo para dizer o quê? Como a gente tem que juntar. Então, enfim, não é devagar, mas da mesma forma que a gente se garante, está junta. A nós, né, indivíduos, a nós com alguma pequena empresa ou com empresa, não tem tanto junta. Não tem que replicar, né, fazer uma réplica daquele método de trabalho, não fazer comitês, não fazer reuniões, não jubicar que problemas que não tem como coletivo. Para que não saia de lá, não tomar um compromisso para compor esse com aquilo. Depois não fazer concorrência normal para ver aí tem que existir, né? Assim que está funcionando. Mas a razão que a Mandana apontou essa, e era para ver recursos humanos, capacidade de capital humano. Exatamente. Então, para ver capital humano, para ver de cabeças que não precisa para fazer tipo projetos funcionam. Será que, bom, não tem conhecimento, como talvez não tem a mínima ideia de baquinho que não tem fora? E talvez que ele tem aqui no repository, né? Nunca tem aqui database. Nunca tem aqui database. Nunca fia como e alguma vez teve um plano estratégico naquele âmbito. E aquela e te leva a minha pergunta de como um país pode funcionar sem um banco de investimento. Eu nunca cheguei naquele nível de ter banco de investimento, na estrutura e na infraestrutura que te permite aquilo. E pode funcionar, ainda funciona, mas uma base, nós e dos países mais pobres do mundo, né? Não tem que ter ainda, como é que na inglês é falado, housing order. Minha casa, minha pilares tem que estar ainda lá. Então, por nem sonha, leva um banco de investimento, se minha casa que faz ainda e que firma ainda, entende? Então, por leva mobílias, se minha casa que firma, que pintalam, que fazem, que é básico dos básicos, entende? Portanto, é um funcionamento precário, na minha opinião. Não dá um exemplo de, no papel gosto, como eu nunca tenho uma base de dados, um papel com alguém na dezembro, por acaso um ministro, ela chama esse nome, um tal, como acabou de ter a possibilidade que está fora, que está fora, que o ministro riba, como que não pode contribuir, e falaram, não, por acaso nunca tem, fala de ver, reuniam grupos de gente, né, para nos reunir, não começa a jubi, na indústria X, né, não tem Karim, não tem essa, não tem aquilo. Nem tipo de setor, aliás, né? Não traduzir em industry. Nem setor, não tem A, B, C, D. Ou seja, esse trabalho que eu faço. E pode ser do baseline, a boca se bem, né?
E por isso é do baseline que base para não começar é tipo de recenseamento, por assim dizer. Só assim não pode saber naquelas áreas que não pode pegar certas cabeças, não tem aqui discussões. O papel de capital humano, como a caminho nesse ali, qualquer pool of talent, qualquer capital humano que não tem dentro e fora do país, sem que tenha uma base de dados. É comandar, é coisa de meter alguém em certas posições, sem ter aqui capacidade ou sem ter experiência, está acontecendo. Para ver se o que tem mais ninguém, não põe quem que está disponível, ou quem que alguém recomendou. Né? É coisa que está acontecendo no Ocidente, que não pensa como só na Guiné, no Ocidente, nem se dá do curo. Não, tudo não se biquila. Só que cada coisa de uma forma terceira. É cada coisa maneira que não dá fazer. Ao menos que guintes tem que ter um bocadinho para trabalhar aqui. Não está fazendo o que tem nada para trabalhar aqui. Cabaninha aqui para que se bem monta. Como diz o inglês, o americano, I plead the fifth. É bom naquela. Mas resumindo, querido, o que é que não falou? E como a acha como não tem possibilidade de pegar o projeto, agora que o avança aquele, de começar forma comissão para discutir certos aspectos. Não tem certeza absoluta como se um amigo acabou no tio. Só que não está com um outro, né? E ele que não papel antes de não começar na gravação, às vezes, e certos clientes também se distanciam do país devido a certos motivos. Mas nunca podia desencorajar, fica desencorajado, havia coisas anormal, e muito normal, tem tipo de altos e baixos, a nós que tem que ajudar no país. Porque o país é de tudo. E que quem que está lá? A nós não podemos estar fora, mas o país é de tudo, gente. O facto de ir para a Guiné, pôr algum dinheiro, abre não sei o quê, comprar casa, seja o que for. E sentido patriótico que levam a fazer aquilo. Sabia? Nunca tem necessidade de fazer, né? Aquilo aqui é 2 cents. Yeah. Não, que é certo, havia como... Bom, a maioria de educados nem vive na prona aqui, como ninguém está falando como porque tem nada na visão, que sei que está falando de nada, né? Mas o que pode compor com o questão não. E onde a razão está comandando para a sua pergunta é para ver exatamente o que eu falou aqui, banco de dados. Olha, minha primeiro encontro com o Bob, basicamente, eu vi aquela, na criava aquele recenseamento de quando teve que parar para ver o Covid. Então, decidi avançar, que é que não faço, é Jumbai e fazer parte daquele recenseamento de dados. Então, decidi depois Jumbai adiante, para depois não ter recenseamento de dados mais tarde. Sabia que está passando como a boca pode arranjar soluções se boca com esses problemas. Claro. E a maioria de no problema é como não recebe quem que não tem fora, não recebe qualquer pecadores que não tem. Naquela área, naquela área, que é essa especialização, que é bom nela, que não passa, que não suta branco nela na terra de branco. Se a minha está na terra de branco, não suta branco nessa terra, levanta tempo em terra, eu digo que não faz. Não, é verdade. E chato, pô. É chato. Então, para coisas assim, que não está despreza. É como mandar nota ao que não arriba para casa, nota até pensa como nós imigrante suma outro guin. O to olha como branco está chega perto bo e que dali ter medo de como aqui na papel para ir se ver. Para ver de bom nome, para ver de coco firma e se ver que acaba na yanda que tu não anda com bazuca ou não anda traçado e que se. Mas na Guiné até pegar até pensando que não tem da pata no chão. Então, na minha opinião, que grande problema que não tem que saber como e que tudo guinde e também as que razão que mandei fazer Jumba ele para guinde saber como e que tudo guinde que está fora que que lavador de prato que está fazer trabalho precário sim, não está fazendo tudo para ver como ali que não ter botar com sala mas intenção é capaz de ficar lá nem bocadinho ficar lá. Tem que integrar na sociedade, custa nela, vai máximo que poder. Para ver como está no mundo de competição, se você faz aquilo, a boi que ninguém, bocala bem ninguém. Buna competição que está nessa terra, que tem todo apoio nessa terra, tem esse papel, tem esse mamele, manga de bias, a não ninguém não tem. Ok? Sônia, então o manga de tempo,
Maier me falou muito obrigado. Deus está ali com minha os, né, no Jumbai. E de recados que não é dele. Mas antes de não acabar, vou mandar o último recado para nós guindes, especialmente os jovens, que meninozinhos, que mulheres, bajuracinhos que na landa, que rapacinhos que na landa, que pensa como a única coisa de passar dinheiro no mundo é política. Para ver, não político estuda milionário. E é que com se ninguém, nenhum profissional guinense que não faz alguma coisa que vale. Então é que estou a papel de nós, é que a manga de guinte nunca cala se viram para comer insônia na banco, daqui está ser o segundo pecador mais importante no banco. Ninguém que tem ideia. Isso me existe manga de outros guintes, que nessa área, este na mais topo, na mais alto nível que é por estar não. Então para que meninos e para que é uma geração que nós estamos um bocadinho perdidos, que não busca cor de firma, não busca como que não pode lá entender a cabeça para não andar, para que não foca na política, para que não foca na outras coisas. Que é que não pode, que é que eu consigo pegar, que é que não pode falar eles para mostrar eles como a esperança tem, que não é um país jovem, e nem que é jovem, pro, que não é capaz de ir ainda. 47 anos no país, ou 48 anos no país, nem que tenha para 50 anos no país, já que existe. É bom papel de nações que têm manga de anos de história, tem instituições de beijo, que me fala como instituição da sonha, e tem pesadelos, e tem esses sonhos. Então, aqui tem problema, e tem riba para que se memória, e bem por combater aquilo. E no momento, nunca tem aquilo, que é que não tem pecadores. E que pecadores, não está diante que a instituição está paga, para ver como eles que instituição, para ver que a instituição que tem beijo suficiente, que tem história, que tem memória, e que passa que percurso que precisa de fazer, perceber como se está falando bem como uma tampa, a mim tem que vai vestir uma camisa para que sutam para o interior. Para resumir aquilo tudo, qual que é um recado para nós geração e para que meninozinhos? Obrigada, Karim. Antes de mais, tenho que agradecer a oportunidade de partilhar um bocadinho do meu percurso, sabia coisas tempo, né? Nunca teria tempo suficiente para cobrir tudo. Então, agradecimento, me parabenizar mais uma vez pelo projeto, que nós temos pernas para andar, ainda bem adiante, e eu pude contar comigo, com uma alinhada, para ajudar a levar o projeto adiante. Ora que não é papel de conselho, a mim está falando, então começa com o primeiro passo que seja o sonha, pensa, traça o sonho, os objetivos, né? A partir de lá, eu tenho que entender como a boa capaz, eu tenho capacidade, eu tenho que desenvolver certas capacidades, mas boa capaz de atingir, de fazer. Só que eu tenho que me fazer. Se eu pegar exemplo, é um bocadinho que eu acabo de partilhar agora. Não olha como é alguém que filho da Guiné, com disciplina, com resiliência, com perseverança, com capacidade, com alguém que sabe que é que existe. Se eu pegar exemplo, esse que é recado, sonha, traça objetivos, tem disciplina para chegar onde é que o misto chega. Mas, acima de tudo, eu tenho que rodear de gente que facilitam, né? Gente que pode partilhar essa experiência para ajudar a chegar lá. É que não faço aqui caminho para bom. Via caminho e de bom. Caminho é algo que é muito singular e de nós. Mas, naquela caminhada, eu preciso de pecador. Ninguém que está bem diante, eles são. Ninguém que está chegando a esse destino, eles são. Eu preciso de gente. E tem que conceito que eu falou como precisa de uma aldeia para criar filho. Da mesma forma, não usasse para falar como pode chegar a um certo lugar ou pode atingir que sonho, que objetivos que o traça, e precisa de isso para acompanhar. Arranjar alguém que não ajudou com mentoria, arranjar alguém que não ajudou passa um bocadinho do que passa na área que o misto bem. Arranjar alguém que não contou como a boa bom naquilo que não fazia, a boa capaz de chegar lá,
mas que mesmo alguém não contou e não deu feedback e falou como o Yaranés o tem que fazer de uma forma diferente, mas o está na bom caminho para ver na vida e que só que parte bonito. Ora que a Sônia está ali sim na papel com a Karina, partilhando a história profissional, atingir lugar de prominência, mesmo com todo o sacrifício com batalha, e que foi fácil. Então, foca no processo de pecador. Com foca só no que exterior. Foca na como que fulano chega onde que chega, o tira que partes que tem que tirar para girar no caminho. Portanto, minha última mensagem de falar com a nosso tudo é capaz, a nosso tudo não tem pedido com um certo dom, não tem que aprender só, desenvolver, mas para fazer aquilo, não junta a mão. Não tem que estar junto para não poder chegar lá. Karim, mais uma vez, obrigado. Tenho que agradecer pela oportunidade. Para ver e que é fácil. Às vezes não te fica no anonimato. Para ver nem tudo que tem vontade de partilhar, ser conquistas. Ana falou como nada melhor do que como falar pouco. Hora que chega lá, hora que atingir, seja for o que atingir, manda aqui o elevador para que outro alguém pode estar subir. Pouca cela sozinho. A mim que me estivate a ouvir Sônia primeiro é isto, Sônia primeiro é aquilo. Me estive como aí tem manga de outros dentes que não faziam. Para ver a Sônia consiga. Para ver a Sônia falar o poder fazer. Portanto, e com isto, minha nota de agradecimento e mantenha-se para tudo aquilo que nós olhamos. Muito obrigado, Sônia. Olá, você gosta de vir com o Jove? Jove, não tem manga dela. Calcali base, para gostar de nossa página. E eu, enquanto não faço, de favor, subscreve. Passe em carabias que não manda vídeo para notificar. E não mandou mensagem no telefone que não pode seguir. Ok? Mas se não tem vídeo manga dela, de favor, passe a informação para os colegas, para os amigos, para os companheiros, para os manjuas, para via como Calítica Binja. Toda sexta-feira, a partir de 9 horas, não está junto com você. Bem-vindo a Calítica.